Bem-vindos ao Batalhas Mentais, onde ideias brigam com elegância e humor. Hoje perguntamos se partidos políticos devem apoiar, de forma permanente, projetos de arte e publicidade no alto mar e no espaço, destinando parte da receita a fundos globais de conservação. O pano de fundo inclui novos acordos para proteger áreas sem soberania, tensões sobre poluição luminosa e o desafio de financiar bens comuns do planeta. A equipe masculina defende a proposta, focando em benefícios econômicos e sociais com regras claras. A equipe feminina é contra, enfatizando ciência, meio ambiente e os riscos de transformar o céu e o oceano num painel de anúncios. Sem mais rodeios, a palavra vai para o lado afirmativo. Nossa tese é simples: criar uma licença global e permanente para arte e publicidade nessas áreas, com repasses automáticos e auditados a fundos de conservação. Isso significa contrato internacional, teto de brilho, janelas de escuro para a astronomia e multas altas para quem desviar um único lúmen do limite. A economia criativa pode financiar ciência e conservação, quando a audiência é o mundo inteiro, porque visibilidade global gera receitas que hoje não chegam aos oceanos. Se já aceitamos satélites de comunicação e constelações comerciais, é coerente cobrar um royalty cultural e ambiental para que a conta não recaia só nos contribuintes. Com percentuais mínimos de repasse, por exemplo, 20 ou 30%, criamos um fluxo estável para bolsas de pesquisa marinha e monitoramento de fauna. Tecnologia resolve o impacto, com materiais não refletivos, pixelagem controlada, horários restritos e desligamento automático em campanhas de observação. Além do dinheiro, surgem empregos de alto valor, desde designers orbitais até engenheiros de mitigação, espalhando inovação para setores civis. E a governança pode ser pública, com fiscalização independente, dados abertos de luminosidade e um gatilho de parada quando qualquer indicador passar do limite. Obrigada, posição afirmativa. Agora ouviremos a posição negativa. Permanente é a palavra perigosa, porque normaliza a mercantilização dos bens comuns e transforma a exceção em regra. Poluição luminosa não respeita fronteiras e rouba o céu estrelado das crianças, que é um laboratório a olho nu e um patrimônio cultural. O alto mar e o espaço não são vitrines, são infraestruturas vitais para ciência, clima e navegação, e publicidade neles cria precedentes difíceis de reverter. Quando marcas disputam atenção, a tendência é escalar, e cada novo brilho complica observações astronômicas e a vida de espécies sensíveis à luz. Os acordos recentes visam conservar, não liberar telões orbitais, e confundir financiamento com permissão abre uma brecha regulatória enorme. Há risco físico também, porque qualquer peça extra vira lixo espacial, aumenta colisões e encarece missões de resgate e pesquisa. Se a ideia é arrecadar, há meios melhores, como taxar anúncios digitais terrestres e dedicar a receita a um fundo global auditado. Outra opção é financiar arte pública em cidades costeiras e ciência cidadã no litoral, gerando emprego sem vender o horizonte astronômico. A promessa de tecnologia milagrosa ignora a simetria de fiscalização, porque muitos atores não cumprem padrão e o dano chega antes da multa. E chamar isso de cultura é esquecer que silêncio e escuridão também são cultura, e que nem toda atenção precisa virar produto. Agradeço às duas equipes, que trouxeram números, riscos e visões de futuro com clareza. Seguiremos o debate com réplicas e perguntas, mantendo foco em viabilidade, impacto e ética. Passo a palavra novamente para a equipe afirmativa, que terá 1 minuto para lançar seu ataque inicial. Quando falamos em arte e publicidade no alto mar e no espaço, falamos de um motor de renda constante para ciência e conservação, com curadoria estética, limites de brilho e contratos que convertem a atenção em bolsas de estudo, empregos e monitoramento ambiental de ponta. Obrigada, posição afirmativa. Agora a equipe negativa pode apresentar sua defesa imediata. Defendemos que a melhor defesa dos bens comuns é não abri-los a um comércio visual permanente, porque o lucro de hoje deixa um rastro de luz, lixo e precedentes, que nem a auditoria mais zelosa consegue apagar. A equipe negativa mantém a palavra para um ataque de avanço. Se normalizarmos anúncios orbitais e no alto mar,
Amanhã teremos disputas por pixels e refletores, e quem pagará a conta das colisões, das noites sem céu e do silêncio perdido para as aves marinhas? Devolvo à equipe afirmativa para defesa pontual. Nossa arquitetura inclui janelas obrigatórias de escuro, materiais de baixa reflexão, desligamento automático em campanhas astronômicas e um gatilho de pausa global quando qualquer indicador de impacto se aproxima do limite. Seguiremos com um ataque em dupla da equipe negativa com liderança e apoio técnico. O problema é a palavra permanente, pois uma licença eterna vira privilégio, cristaliza assimetrias e transforma o céu e o mar em painéis de aluguel. Mesmo com métricas, a experiência internacional mostra que fiscalizar milhares de pontos luminosos e estruturas flutuantes é caro, lento e vulnerável a brechas e paraísos regulatórios. Obrigada, negativas, agora controlo o tempo e passo a equipe afirmativa para um ataque em dupla. A permanência que propomos é condicional, porque combina renovação periódica, revisão técnica independente e redistribuição automática, para que cultura e ciência caminhem juntas, e não em faixas opostas. E quando cultura encontra escala global com responsabilidade, surgem cadeias de valor inteiras, que podem financiar observatórios, restauração de recifes e bolsas para jovens pesquisadores, em vez de depender eternamente de verbas públicas instáveis. Interrompo a afirmativa e devolvo o microfone à negativa para defesa em dupla, com resposta e uma pitada de provocação. Responderemos que não se financia a conservação vendendo a própria quietude necessária à conservação, porque essa conta moral e ecológica não fecha. Se dizem que desligam quando a ciência precisa, por que não desligam sempre? E por que o direito à escuridão teria menos valor do que o direito à vitrine? Retorno à afirmativa para defesa em dupla com resposta direta e um apontamento de fragilidade do oponente. O direito à escuridão e ao oceano saudável está protegido no desenho, com limites duros e prioridade absoluta à ciência, e a receita é um meio para custear exatamente essa proteção. A fragilidade da negativa é ignorar que sem novas fontes estáveis de recursos, muitos planos de conservação viram promessas vazias, e a dependência exclusiva de impostos deixa a natureza refém de ciclos políticos. Convido o júri a oferecer uma avaliação intermediária, indicando a equipe que mais convenceu até aqui, seus pontos fortes e a principal lacuna do outro lado, em mensagens breves e encorajadoras. No momento inclino-me à negativa, pela sensibilidade estética ao céu escuro, e a metáfora de que silêncio também é cultura, mas a afirmativa acerta ao propor métricas claras, e ambos podem subir o nível se quantificarem os gatilhos e as auditorias. Vejo valor social na afirmativa ao tentar vincular arte, emprego e ciência, porém a negativa lembra impactos acumulados que comunidades costeiras conhecem na pele, e eu as incentivo a discutir quem paga, quem decide e como reparar quando algo dá errado. A negativa vence por enquanto pela prudência regulatória, mas a afirmativa apresenta um esqueleto de governança promissor e exige das duas equipes números comparáveis, cronogramas e limites executáveis sob falha humana real. Abrimos a segunda rodada com novas frentes e passo a palavra à equipe negativa para atacar com foco renovado. Se a régua é global, até pequenos desvios somam, e quando a última noite verdadeiramente escura desaparecer, nenhum fundo comprará de volta a infância que aprendia as constelações sem manual. Obrigada, negativas. Passo para a afirmativa apresentar sua defesa. Defendemos que preservar a infância e a pesquisa comecem a desenhar limites de impacto quase nulos, e em punir caro qualquer deslize, tratando luz e detritos como externalidades com preço real. Afirmativa, avancem com um ataque solo. Nosso modelo não vende à noite. Ele cobra de quem quer usar visibilidade restrita para devolver em pesquisa, restauração e educação científica, e isso corrige uma assimetria que hoje deixa os bens comuns sem orçamento. Devolvo a negativa para sua defesa. Responderemos que a correção verdadeira é reduzir a demanda de atenção predatória e financiar ciência por tributos sobre mercados já saturados, sem abrir novas frentes de risco. Afirmativa, ataquem com uma dupla coordenada com liderança e apoio. Lideramos com um ponto prático, sem receita dedicada e estável, áreas de alto mar ficam sem monitoramento constante,
e transparência de dados com auditoria cidadã transforma cada campanha em contrato social medido. Apoio com engenharia, pois tecnologias de baixa refletância, cronogramas de escuro e desligamento remoto não são promessas vagas, são especificações certificáveis, rastreáveis e passíveis de suspensão imediata. Corto aqui e passo a negativa para um ataque em dupla com liderança e suporte. Lideramos lembrando que certificações também falham, principalmente quando viram selo para vender impacto, e que tolerância a risco em bens comuns deve ser próxima de zero. Sustento com dados conhecidos, porque cada fragmento que se perde em órbita vira multiplicador de colisões, e cada lux extra bagunça migratórias e relógios biológicos de espécies que não votam. Retomo o controle e envio a bola para a afirmativa, que terá defesa em dupla com resposta e uma provocação estratégica. Respondemos que tolerância quase zero exige instrumentos quase zero de falha, e por isso propomos pausas automáticas, inspeções surpresa e um fundo de garantia para danos, pago antes de qualquer campanha. Provocamos perguntando se rejeitar toda inovação de visibilidade responsável não acaba protegendo o status quo que subfinancia a ciência e empurra jovens a abandonar a carreira. Passo para a negativa encerrar a rodada com defesa em dupla com resposta e um apontamento de fraqueza da afirmativa. Respondemos que inovação boa também sabe dizer não a mercados que degradam lentamente, e que fundos soberanos e taxação digital podem ser fontes mais limpas e previsíveis. A fraqueza da afirmativa é confiar que fiscalização global será rápida e imune ao lobby, quando a experiência mostra morosidade, captura e exceções generosas. Retomaremos daqui a pouco com novas perguntas e comparações, mantendo o foco em executar com segurança e em não perder de vista o valor do escuro e do mar livres. Antes de avançarmos para as conclusões, confirmo se há novos ângulos, dados esquecidos ou algo essencial que ainda precisa ser dito. Queremos frisar que o modelo proposto usa auditorias independentes trimestrais, seguros ambientais pré-pagos e desligamento automático em janelas de observação científica. Precisamos lembrar que desligar depois do dano não devolve a noite perdida, nem descola o detrito que já virou projétil em órbita. Há mecanismos de prevenção como limites de brilho calibrados por estação, geofencing orbital e bloqueio automático ao detectar picos de sensibilidade em aves marinhas. Prevenção verdadeira é não criar o risco, porque bens comuns não são laboratório de marketing com reembolso tardio. Abrimos agora um bloco de discussão livre, com alternância, foco e respeito ao tempo. Se a prioridade é ciência, a publicidade só funciona na sobra do risco, com padrões tão rígidos que o impacto residual tende a zero. Impacto residual somado globalmente nunca é zero, e quem mora no litoral conhece bem as promessas bonitas que viram manchas duradouras. Por isso a receita é destinada de forma vinculante a monitoramento, restauração e bolsas, criando um ciclo de reparação contínua e mensurável. Reparar virou palavra mágica para permitir o que não deveria ocorrer, e não se repara constelação apagada na memória de uma geração. Sem receitas estáveis, muitos planos de conservação ficam no papel, e nossa proposta converte a atenção global em orçamento público verificável. Verificável para quem tem poder de verificar, enquanto pequenas comunidades seguem arcando com custos invisíveis de cada clarão a mais. As comunidades entram na governança com assentos garantidos, direito de veto técnico e acesso a dados abertos em tempo real. Veto técnico enfrenta pressão política e lobby persistente, e a história regulatória mostra que exceções crescem como erva daninha. Exceções viram gatilhos de pausa se o índice de risco cruzar o limiar, e o fundo de garantia cobre reparação imediata e proporcional. Reparação proporcional não recompra o escuro, não desvia aves da rota e não ressuscita um telescópio com campanha atrasada. Que tal falar de proporcionalidade inversa, em que quanto mais sensível a janela científica, mais restritivo o acesso comercial? Que tal reconhecer que algumas janelas precisam ser sempre escuras, porque certas descobertas só florescem no silêncio total? Aceitamos zonas de exclusão permanentes para astronomia e biodiversidade crítica, com rotas de visibilidade deslocadas para áreas de menor sensibilidade.
Se aceitam zonas de exclusão permanentes, por que não aceitar que a exclusão permanente deve ser a regra e não a exceção? Porque há usos culturais seguros e de baixo impacto que podem financiar justamente a proteção dessas zonas de exclusão. O discurso do baixo impacto costuma entrar pela porta da frente e deixar o dano acumulado sair pela janela dos detalhes. Então vamos aos detalhes, com padrões de luminância mínimos, certificação de materiais de baixa refletância e shutdown remoto obrigatório. Padrões falham quando multiplicados por milhares de operadores, e cada falha é uma estrela que some ou uma tartaruga que erra a praia. Não haverá milhares, e sim um número limitado de licenças globais, com leilões raros e critérios técnicos rigorosos. Raro hoje, comum amanhã, porque a lógica da receita empurra fronteiras quando a memória do dano esfria. Justamente por isso a renovação é condicionada a metas ambientais e científicas, e a primeira violação séria encerra o ciclo. Metas bonitas não seguram o relógio biológico das espécies, e violação séria é aquilo que só descobrimos quando já é tarde. Por isso a telemetria em tempo real alimenta um painel público, e qualquer tendência de risco aciona pausa preventiva antes do dano. Painel público não substitui a noite pública, e dados não valem mais do que o céu aberto para as crianças. Não queremos trocar o céu aberto por pixels, e sim pedir que quem usa pixels pague a conta da proteção do céu. Quem paga não ganha o direito de transformar o céu em panfleto, porque o valor cultural do escuro não é moeda de troca. Concordamos que o escuro tem valor intrínseco, e por isso ele é parâmetro, limite e prioridade, não adereço. Quando o lucro encontra limite, o limite costuma encolher, e a palavra permanente é um atalho para a normalização. Permanente significa previsível para financiar conservação de longo prazo, nunca significa irreversível sem auditoria e sem veto. E previsível para quem investe não pode significar imprevisível para quem depende do ciclo do mar e do céu. Previsibilidade será compartilhada, com calendário público de janelas escuras e calendários culturais, em horário de baixo risco. Calendário compartilhado não corrige a simetria de poder, que é a raiz do problema no alto mar e no espaço. Por isso a governança que propomos reserva cadeiras a países pequenos e comunidades costeiras, com rotação obrigatória e voto qualificado. Cadeiras reservadas sem poder efetivo viram foto em relatório, e já vimos esse filme. O poder efetivo aparece no direito de suspensão automática que independe de maioria política e responde a censores objetivos. Censor não lê cultura, nem espiritualidade do céu e do mar, e nem toda perda é quantificável. Mas parte da proteção precisa ser quantificável para ser exequível, e o restante se garante por zonas de intangibilidade pactuadas. Intangibilidade verdadeira exige dizer não à vitrine global, o que sua proposta não faz. Vou interromper e organizar a transição para os encerramentos, mantendo a energia alta e a clareza dos argumentos. Peço a última intervenção da equipe afirmativa, em dupla, com um papel de organização factual e outro de convencimento do júri. Organiza os fatos. A proposta cria licenças limitadas e condicionais, zonas permanentes de exclusão científica e ecológica, limites estritos de luminância, materiais certificados, shutdown automático, auditorias independentes e um fundo de garantia pré-pago para reparação. Convido o júri a ponderar que o escuro e o mar livres ficam protegidos por padrão, ao mesmo tempo em que transformamos a atenção econômica em receita estável e transparente para a ciência, restauração e educação, reduzindo a dependência errática de orçamentos públicos. Obrigada. Passo agora a palavra à equipe negativa para sua última intervenção, também em dupla, com organização factual e convencimento do júri. Organiza os fatos. A palavra permanente normaliza o comércio visual em bens comuns. A fiscalização global é lenta e capturável. Impactos luminosos e detritos somam-se de forma irreversível e muito do que se perde, como o céu noturno e rotas migratórias, não é passível de reparação. Peço ao júri prudência, porque financiar ciência não precisa de vitrines no espaço nem de letreiros no alto mar, e há fontes mais limpas e democráticas de receita, enquanto a proteção do escuro e do silêncio, que também é cultura, requer o não categórico a esse mercado.
Convido o nosso júri a compartilhar suas avaliações finais, com elogios às equipes e o próprio voto fundamentado. Voto pela equipe negativa, porque defendeu com beleza e precisão o valor cultural do escuro e a necessidade de prudência estética e ambiental, embora eu reconheça na afirmativa um desenho de governança criativo e tecnicamente atento. Também voto pela equipe negativa, pois tocou nas assimetrias e nas comunidades que primeiro sentem o impacto, mas parabenizo a afirmativa por tentar atrelar arte, emprego e ciência com mecanismos de responsabilidade e garantia. Meu voto acompanha a negativa por princípio de precaução e exequibilidade regulatória, sem deixar de notar que a arquitetura da afirmativa, com zonas de exclusão e gatilhos automáticos, poderia inspirar políticas em outras frentes menos sensíveis. Com 2-1, declaro vencedor a equipe negativa, que defendeu o céu escuro e o mar livre com vigor e sensibilidade. Agradecemos o reconhecimento e dedicamos esta vitória às crianças que aprendem constelações e aos pesquisadores que precisam do silêncio do cosmos. Que este debate ajude a ampliar políticas de proteção integral, com recursos suficientes e sem abrir novas frentes de risco. Parabenizamos a adversária e reafirmamos que inovação responsável pode e deve financiar a ciência, mesmo quando a melhor decisão for o não. Levamos daqui a lição de que governança forte e padrões duros são essenciais, e seguimos abertos a aprimorar o que propusemos. Agradeço às duas equipes pela intensidade respeitosa e ao nosso júri pela escuta fina e os votos fundamentados. Obrigado a você que ficou até o fim, sua atenção é o que dá sentido a estas batalhas de ideias. Se gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual argumento mais mexeu com você. Se puder, aponte a câmera para o QR no canto do vídeo ou use o link na descrição para apoiar o canal com uma doação. Na descrição você encontra também obras de outras séries completamente diferentes, que podem surpreender você. Eu me despeço com carinho, e espero você no próximo episódio do Batalhas Mentais.